E aí pessoal, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos! Duas melhores amigas, Stacy e Amy, estão aproveitando umas férias agradáveis em um resort no México com seus namorados Eric e Jeff. Enquanto relaxam à beira da piscina, Amy percebe que um de seus brincos está faltando. Quando eles procuram, um dos turistas, Matias, o encontra e devolve para ela. Gratos pela ajuda, os amigos convidam Matias para ficar com eles para uma bebida e começam a se conhecer, descobrindo que Matias está indo para um antigo sítio arqueológico, um templo maia. Ele diz que vai encontrar seu irmão, que foi lá com uma garota, uma arqueóloga, mas que ainda não voltou. Os quatro ficam intrigados com a informação, especialmente depois de saber que o local nem está nos guias turísticos. Então, quando Matias os convida, eles dizem sim. Na noite antes de irem ao templo, todos vão a uma festa na praia, onde Amy fica extremamente bêbada. Então, quando Jeff diz para ela ir para a cama, ela se recusa. Assim, Jeff vai embora primeiro e confia Amy aos cuidados de Stacy e Eric. No entanto, Amy tenta flertar com um relutante Matias, que não quer se envolver nesses avanços. No final, Stacy puxa Amy antes que ela possa fazer mais alguma coisa. No dia seguinte, Jeff vê Matias com seu amigo Dimitri fazendo uma cópia do mapa das ruínas para dar aos amigos, observando que ele só existe em um mapa antigo e não em nenhum mais recente. Dimitri então coloca o mapa ao lado de seus amigos bêbados, esperando que eles apareçam quando acordarem. Enquanto se preparam, uma Amy de ressaca diz a Jeff que não sente mais vontade de continuar, mas Jeff consegue convencê-la a partir. Matias tenta ligar para seu irmão no mercado, mas não obtém resposta. Então eles encontram um táxi para continuar. Matias pergunta ao motorista de táxi quanto eles precisariam pagar para levá-los perto das ruínas antigas, mas o motorista não quer levá-los até lá, dizendo que é um lugar ruim. No entanto, Dimitri suborna o motorista com $40, fazendo-o concordar. O táxi os deixa no local, mas Amy fica imediatamente preocupada com o transporte de volta. Matias então garante a eles que pode ligar para o táxi de volta usando seu telefone mundial, pois ele é o único que conseguiria sinal em qualquer lugar. Eles caminham pela floresta e encontram algumas crianças que presumem ser maias, enquanto Matias encontra uma trilha escondida que leva à localização deles. Enquanto isso, Amy pergunta imediatamente por que está escondida em primeiro lugar. Quando chegam ao templo, o grupo fica fascinado com Amy tirando fotos de todos. Então, de repente, um homem aparece com um cavalo, gritando com eles em uma língua estrangeira. Jeff percebe que ele não fala espanhol, então presume que está pedindo dinheiro. Por outro lado, Amy continua tirando fotos à medida que mais maias com arcos chegam, embora Jeff diga para ela parar. Matias mostra ao homem uma foto de seu irmão no celular, tentando dizer que estão procurando por ele, mas quando Amy recua para tirar uma foto, os homens de repente se tornam violentos e sacam suas armas. Dimitri vai até ela para ajudar, pegando sua câmera para oferecer aos maias como um sinal de paz. No entanto, eles ficam mais irritados quando veem Dimitri se aproximando. Quando ele tenta se aproximar deles, os homens atiram nele com uma flecha e explodem sua cabeça. Aterrorizados, o grupo corre para o topo do templo enquanto os maias cercam o perímetro. Eles veem barracas montadas no topo, bem como o local de escavação, mas não há vestígios de ninguém lá. Jeff diz a Matias para ligar pedindo ajuda, mas os maias pegaram seu telefone. Enquanto olha ao redor, Matias vê um homem envolto em vinhas com uma faca cravada em seu peito, e ele imediatamente o reconhece como seu irmão. Enquanto isso, Jeff percebe que mais maias estão começando a chegar à base do templo e montam um acampamento, percebendo que eles não se aproximarão das ruínas e não os deixarão sair também. Com os amigos de Dimitri sendo sua última esperança de serem encontrados, o grupo não está muito confiante de que conseguirão voltar ao hotel. Mesmo assim, Jeff tenta levantar o ânimo, lembrando-os de que o hotel chamará a polícia se eles não fizerem o check-out no dia seguinte. Com a sobrevivência no topo da lista, Jeff assume o controle e diz que eles devem economizar seus recursos pegando a garrafa de água de Stacy. Isso então começa uma discussão entre ele e Eric, mas Jeff diz que eles nem têm recursos suficientes para um dia. De repente, eles ouvem um telefone tocando no local de escavação, algo que Matias imediatamente reconhece como sendo de seu irmão, porque eles tinham o mesmo telefone. O grupo se apressa para operar a manivela, com Matias se voluntariando para descer e encontrar o telefone. No entanto, Amy percebe que parte da corda está desgastada, então Jeff e Eric tentam puxá-la de volta. Infelizmente, a corda se rompe repentinamente, deixando Matias cair no poço. Eric ouve que o mesmo ainda está vivo, então Jeff instrui uma das duas mulheres a verificar Matias. Amy fica irritada, mas Jeff diz a ela que elas não são fortes o suficiente para operar a manivela. Então, no final, Stacy se oferece para descer. Enquanto desce lentamente, os rapazes percebem que não há corda suficiente para levar Stacy até o fundo. Ela então pula da corda e cai em cima da lanterna, e um caco de vidro perfura sua perna. Enquanto isso, Matias pede ajuda, assustado porque não consegue sentir as pernas. Percebendo que sua coluna está quebrada, o grupo começa a improvisar uma maca para ajudá-lo a subir de volta.
Amy discorda completamente da ideia, dizendo a Jeff que é muito arriscado mover alguém com a coluna quebrada. Desesperada, Amy desce às ruínas para tentar falar com os maias e, com sorte, pedir ajuda. Jeff corre atrás dela e, como era de se esperar, os maias não são tão receptivos à presença deles, então apontam suas armas imediatamente. Amy implora por ajuda e até pede que Jeff traduza o que ela está dizendo para o espanhol, mas ele aponta que eles não falam a mesma língua. Amy cai sobre as vinhas e, num momento de frustração, ela joga um pedaço em direção aos maias e acidentalmente atinge um menino. Todos rapidamente se afastam das vinhas e voltam suas armas para o garoto, não hesitando em matá-lo, mesmo na frente de sua mãe. Os maias então gritam com os dois, forçando-os a voltar para as ruínas. Momentos depois, Jeff termina a maca enquanto Amy processa o que aconteceu abaixo. Então seu namorado diz que isso tem a ver com as vinhas e que todos eles as tocaram. Enquanto isso, o telefone toca novamente, então Stacy tenta procurá-lo. Infelizmente, a abundância de vinhas cobre a área, dificultando sua localização. Com a maca improvisada pronta, Amy desce com ela, mas mais uma vez não chega ao chão. Ela diz a Stacy que precisam enviar de volta mais corda, mas Stacy não quer ficar lá embaixo nem mais um minuto e propõe que eles apenas levantem Matias até a maca. Apesar de saber que é uma má ideia, Amy segue a sugestão de Stacy. Elas lutam para levantá-lo enquanto Matias grita de dor, mas elas continuam. Então, com muito esforço, as duas conseguem tirá-lo do poço. Enquanto o grupo procura algum medicamento para ajudar Matias, Jeff encontra a passagem de avião de Dimitri e diz ao grupo que ele parte em um voo cedo no dia seguinte, garantindo que seus amigos virão procurá-los e acrescentando que só precisam sobreviver à noite. Por outro lado, Amy encontra as chaves do Jeep que eles passaram anteriormente. Mais tarde, Amy consola uma culpada Stacy, que sente que piorou a condição de Matias ao insistir que o levantassem. Naquela noite, Jeff se oferece para ficar de vigia enquanto os outros tentam dormir um pouco. Ele então vai até a base do templo e os maias simplesmente o observam. Quando acordam no dia seguinte, Stacy percebe que as vinhas cresceram dentro de sua tenda e estão tentando passar pelo corte em sua perna. Ela então começa a surtar enquanto Eric puxa a vinha e, ao mesmo tempo, Matias grita sentindo que há algo errado com suas pernas. Amy retira o cobertor dele e grita ao ver o estado de suas pernas, cobertas pelas mesmas vinhas que envolvem o ferimento de Stacy. Jeff imediatamente trata dos ferimentos dele quando de repente o telefone toca novamente. Por causa disso, eles enviam as duas mulheres para procurar o telefone. As mulheres caminham mais fundo no templo, pisando nas vinhas enquanto seguem a fonte do som, apesar da relutância de Stacy. Elas então se agacham por um pequeno canto onde encontram o corpo de uma mulher coberto por vinhas, segurando o telefone. Elas pegam o telefone da mão do cadáver, mas descobrem que ele está rachado e inutilizável, o que as confunde, já que ele havia acabado de tocar. No entanto, enquanto inspecionam o dispositivo, ouvem um toque novamente, mas não vindo do telefone. Amy vê as flores vermelhas vibrando e imitando o som do telefone, mas quando ela toca, as vinhas começam a atacá-las. Elas correm de volta para o poço, tentando despistar as vinhas que as perseguem. Elas então agarram a corda e gritam para os rapazes puxá-las enquanto as vinhas tentam alcançá-las durante a subida. As duas mulheres começam a desmoronar por causa do incidente, dizendo a seus namorados que as flores estavam fazendo o som e que as vinhas estavam vivas. Ainda mais desesperado para sair dali, Eric propõe que ele corra até o Jeep para buscar ajuda para todos enquanto os outros providenciam uma distração para ele, mas Jeff acha que é muito perigoso. Enfurecida, Amy grita, dizendo que os maias estão mantendo-os ali para morrer, mas Jeff está confiante de que eventualmente serão resgatados. Mais tarde, enquanto compartilham os poucos recursos que têm, a condição de Matias piora progressivamente. Ao mesmo tempo, Stacy ainda se sente paranoica, sentindo que ainda há vinhas dentro dela. Momentos depois, Jeff anuncia ao grupo que eles precisam cortar as pernas de Matias, ou ele morrerá porque não há mais carne cobrindo seus ossos. Isso imediatamente causa uma divisão entre eles, com Amy e Eric totalmente contra a sugestão, especialmente porque não tem anestesia e apenas uma pequena faca. No entanto, Jeff garante que Matias não será capaz de sentir nada porque ele não tem mais sensação da cintura para baixo. Com o grupo incapaz de tomar uma decisão, Matias fala, com fraqueza, e decide que devem cortar suas pernas. Então as duas mulheres se escondem dentro da tenda, tentando abafar os gritos de dor de Matias enquanto Jeff quebra seus ossos e corta o restante de suas pernas. Ele então diz a Eric para segurar Matias enquanto ele cauteriza a ferida com uma panela aquecida. Após o procedimento, Stacy e Amy saem, irritadas porque Matias obviamente sentiu dor, pois gritou de agonia. Mas novamente Jeff tenta explicar que ele tem danos nos nervos e provavelmente estava apenas reagindo ao visual. Enquanto eles discutem, eles de repente veem as vinhas levarem os membros que cortaram, percebendo que as plantas são carnívoras. Mais tarde pela noite, Stacy verifica desesperadamente o telefone de Eric em busca de sinal, mas não há esperança.
Por outro lado, Jeff fica de guarda mais uma vez e observa os maias na base do templo. Incapaz de dormir, Amy sai da tenda e se senta ao lado de Eric, e ambos expressam suas preocupações para com Stacy. Amy começa a chorar enquanto se preocupa com a situação, então Eric tenta confortá-la com um abraço. Enquanto isso, dentro da tenda, Stacy acorda de repente, aparentemente ouvindo sons de gemidos. Ela então sai e confronta os dois, achando que eles estão fazendo amor. Stacy começa a gritar com eles, mas eles tentam convencê-la de que nada aconteceu e que era apenas o som de Amy chorando. Ouvindo a confusão, Jeff pergunta o que está acontecendo, ao que Stacy responde que Eric e Amy estão se divertindo. Amy nega, mas Stacy não acredita nela, sabendo sobre sua inclinação para trair. Stacy então revela a Jeff como Amy estava se insinuando para Matias durante a festa na praia. Quando Stacy menciona Matias, Jeff percebe que as vinhas estão matando-o. Infelizmente, as vinhas já deslizaram para dentro da garganta dele e interromperam sua respiração. E já é tarde demais para Jeff salvá-lo. Por causa disso, Stacy começa a desmoronar, pensando que as vinhas estão dentro dela e comendo sua carne. Ela pega uma faca e tenta se cortar, mas felizmente os outros conseguem detê-la. Frustrada, Stacy grita com um preocupado Eric e de repente as flores vermelhas imitam seu grito. Na manhã seguinte, Amy e Jeff se sentam juntos, observando os maias espalhando sal no solo para conter as vinhas. Amy o confronta sobre o que Stacy disse sobre ela trair, mas Jeff ignora, dizendo que eles têm coisas maiores para se preocupar. Enquanto isso, Eric sai da tenda e chama os dois, mostrando-lhes Stacy que realmente tem vinhas deslizando sob a pele de suas costas. Então eles agem imediatamente e cortam sua pele para retirar as vinhas. E Stacy grita de dor enquanto Eric e Amy a seguram. Jeff remove com sucesso as coisas da perna de Stacy, que logo em seguida pede para ele tirar a da sua coluna também. No entanto, momentos depois, enquanto comem o resto da comida, uma uva para cada um, Stacy não consegue se acalmar, ainda sentindo as vinhas sob sua pele. Ela então tenta pegar a faca, mas Jeff a impede, dizendo que eles devem parar de cortar. Mesmo que Eric a assegure de que tiraram todas as vinhas, Stacy ainda está surtando e jura que pode sentir algo em sua cabeça. Quando Amy lhe dá uma garrafa de álcool para acalmá-la, o grupo vê as vinhas deslizando sobre sua cabeça. Todos olham para o lado e tentam não assustar Stacy ainda mais, mas é evidente em seus rostos que ela não ficará bem. Por causa disso, Eric fica mais certo de que deve correr até o veículo mais tarde naquela noite. Então, enquanto todos tiram a soneca, Stacy acorda e sai da tenda. Ela vasculha as bolsas em busca da faca e a encontra. Momentos depois, os outros começam a acordar e encontram Stacy sangrando, cortando a si mesma e desesperadamente cavando em sua carne em busca das vinhas. Jeff imediatamente tenta detê-la, mas ela reage e acidentalmente o corta na palma da mão. Então, quando Eric vem para impedi-la, ela tenta empurrá-lo, mas acaba esfaqueando-o no peito. Ele desaba enquanto Stacy lentamente volta a si, percebendo o que fez. Eric estende a mão para Stacy enquanto dá seu último suspiro. Em seguida, as vinhas lentamente arrastam seu corpo. Em dor, Stacy chora por seu namorado e logo implora para Amy matá-la. Amy recusa, mas Jeff tira a faca do peito de Eric e acaba com o sofrimento da jovem. Enquanto isso, na proximidade do templo, os maias estão a observar e, ouvindo os gritos dos jovens, não fazem nada. Como um último esforço desesperado, os dois restantes finalmente decidem fugir. Jeff espalha sangue por todo o corpo de Amy e lhe dá as chaves do veículo, dizendo para ela não olhar para trás. Sem outra escolha, Amy faz Jeff jurar que ele ainda estará no templo assim que ela conseguir ajuda. Eles colocam o plano em ação e, enquanto Jeff desce as ruínas carregando Amy, ela finge estar morta. Enquanto isso, os maias ficam alertas enquanto ele coloca gentilmente seu corpo no chão. Então Jeff anda e distrai os maias com um discurso improvisado, atraindo os inimigos para o outro lado, longe da posição de sua namorada. Jeff grita o nome de Amy, sua deixa para correr enquanto ele se aproxima dos maias, que imediatamente o atingem com flechas. Um deles então atira uma flecha no peito dele e o resto dos maias gritam e apontam para Amy, que está correndo por sua vida pela floresta. Enquanto isso, o corpo quase morto de Jeff começa a ser arrastado pelas vinhas, mas antes dele ser levado, um maia se aproxima e o mata. Amy chega ao jipe e rapidamente dá partida e sai dirigindo antes de ser alcançada. Infelizmente, não muito longe, ela sente as vinhas deslizando sob a pele de seu rosto e percebe que o seu fim logo chegará. O filme termina com os amigos de Dimitri, que no dia seguinte chegam para visitar as ruínas e procurar o amigo, porém não sabem do perigo que os aguarda.